Oi pessoal, meu nome é Nicolas e o nosso grupo vai falar do sistema econômico da Guatemala. Antes de falar da Guatemala, vou falar um pouco sobre o que é um sistema econômico. Ele pode ser definido como sendo a forma na qual uma sociedade está organizada em termos políticos, econômicos e sociais para desenvolver as atividades econômicas de produção, troca e consumo de bens e serviços. Basicamente, todo sistema econômico deve responder três questões: o que, como e para quem produzir. E para responder essas questões, existem dois mecanismos de sistema: economia de mercado, que segue a lógica de capitalismo, e o de planificação centralizada, que é o modelo proposto pelo socialismo. O capitalismo é baseado no direito à propriedade privada, lucro e acumulação de capital e funciona com base em algumas leis que regulam o mercado. O socialismo é baseado na igualdade, distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção. Visa uma sociedade sem classe, onde bens e propriedades passam a ser de todos. A opção por um sistema econômico ou outro é fruto de todo um processo histórico, sendo complexo a análise dos fatores que determinam a escolha. Falando agora sobre a moeda na Guatemala, quetzal. Essa moeda foi introduzida em 1925 durante o mandato do presidente José Maria Orellana, cuja imagem aparece no averso da nota de um quetzal. Esta nova moeda substitui o antigo peso guatemalteco. Até 1987, o quetzal era indexado a um valor interno igual ao dólar, e antes de ser indexado ao dólar, era indexado ao franco francês. Uma simples curiosidade sobre a moeda. A moeda recebeu o nome da ave da Guatemala, o quetzal, pois na antiga civilização maia, as penas da cauda do quetzal eram usadas como moeda de troca. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características da população da Guatemala. A Guatemala é o país mais populoso da América Central, com um total de 18 milhões e 500 mil habitantes. Eles possuem uma pirâmide jovem devido à grande mortalidade e baixa natalidade de tempos anteriores. Cerca de 54% da população vive abaixo da linha da pobreza e pouco mais de um quarto da população é analfabeta. A religião predominante é a católica e a Guatemala também é conhecida por ser o berço da civilização maia. Passando para o próximo tópico, temos a má gestão. A má gestão se deu por volta de 2015, onde a Guatemala possuía ótimos índices de crescimento, porém a corrupção acabou devorando o Estado. Cerca de 30% da renda do país era desviada pelos governantes, o que acabou causando uma crise em todos os setores públicos, principalmente o da saúde, onde hospitais tiveram que sair nas ruas pedindo itens dos mais básicos, como por exemplo algodão, a fim de darem um atendimento decente à população. A má gestão se deu no governo de Otto Pérez. Otto Pérez ganhou as eleições de 2012 e se manteve até 2015. Em 2015, Otto Pérez acabou sendo investigado no caso da Linea. Ele e sua vice, Roxana, acabaram sendo investigados por conta de suborno e propina. Roxana renunciou em agosto a fim de fugir das investigações, porém não deu certo, e no mesmo mês ela acabou sendo presa. No mês seguinte, em setembro de 2015, Otto Pérez também renunciou e acabou sendo preso no mesmo dia. Em seu governo, cerca de 500 milhões de dólares simplesmente evaporaram nos ares. Os recursos naturais da Guatemala vêm de seu solo especialmente fértil, das suas montanhas e vales. Lá podem ser encontrados de frutas a minerais, espécies vegetais, legumes, frutas e cereais são comumente encontrados no território guatemalteco. Óleo, níquel, chumbo, zinco, ferro, pequenas quantidades de urânio, mercúrio, ouro, prata e jade também podem ser encontrados. Apenas 13% do solo guatemalteco é utilizado para a produção de recursos naturais derivados da agricultura. Mais de 25% é rico em madeira de alta qualidade, e a porcentagem de terras restantes inclui áreas urbanas, terrenos íngremes, desertos e planícies inadequadas para a agricultura. Mesmo a Guatemala sendo um país rico em recursos naturais, por conta da falta de conhecimento técnico e de investimento, recursos naturais, como os minerais não metálicos, que têm grande potencial para fortalecer a economia do país, acabaram não sendo devidamente explorados. Os recursos naturais derivados da agricultura representam o eixo da economia guatemalteca. E certos recursos minerais naturais encontrados no solo guatemalteco, como madeira, metais e minerais, mármore, cereais, plantas aromáticas e ervas, são utilizados para o consumo local e também para exportação para o mercado externo. Exportação e importação. A economia da Guatemala é dominada pelo setor privado, que gera cerca de 85% do PIB nacional.
Em 2020, a Guatemala foi o 46º maior exportador do mundo e, em 2019, o 73º maior importador do mundo. Em 1º de julho de 2006, o Acordo de Livre Comércio da América Central entrou em vigor, estimulando o comércio entre os Estados Unidos e a Guatemala, além do aumento do investimento no setor de exportação. Seus principais sócios econômicos são os países centro-americanos, os Estados Unidos e o mercado europeu. A Guatemala é um dos 10 maiores produtores mundiais de café, cana-de-açúcar, melão, borracha natural e um dos 15 maiores produtores de banana e óleo de palma. Seus principais expoentes de exportação são o café, a banana e o açúcar, e os seus principais produtos importados são os veículos, as máquinas e a gasolina. Falando da balança comercial da Guatemala, em 2020 a Guatemala registrou um déficit em sua balança de 6,6 milhões de dólares, 8,55% do PIB, inferior ao registrado em 2019, que foi de 8,6 milhões de dólares, 11,31% do PIB. Ao lado, a tabela mostra que em 2020 ela registrou um déficit menor comparado ao do ano anterior. Essa mudança ocorre por conta da diminuição das importações e o aumento das exportações Naturais do país. A economia da Guatemala tem na agricultura a principal fonte de receita e exportação, além de empregar mais da metade da população. Os principais cultivos são cana-de-açúcar, banana e café. O setor industrial é um dos mais desenvolvidos da América Central, atuando nos produtos químicos, têxtil e alimentício, petroquímico, borracha e madeireiro. Outra importante atividade do setor econômico é o turismo, proporcionado pelas belezas naturais. Falando sobre a força de trabalho por ocupação na Guatemala, o setor agrícola corresponde a 38% e é a principal fonte de receitas e exportação, além de empregar mais da metade da população. Os principais cultivos são cana-de-açúcar, banana e café. O setor industrial corresponde a 14% da força de trabalho por ocupação e é um dos mais desenvolvidos da América Central, atuando nos segmentos de produtos químicos, têxtil, alimentício, petroquímico, borracha e madeireiro. Já o setor comercial e de serviços, por sua vez, corresponde a 48% da força de trabalho por ocupação e tem como exemplo o turismo, que é uma importante atividade econômica e que é proporcionado pelas belezas naturais do país.